E aí, pessoal, vamos lá, juventude, voltando aqui para falar agora e continuar a falar da nova lei de licitações. Vamos começar do artigo 1º, falar do seu âmbito de aplicação, apesar de já ter adiantado um pouquinho no bloco anterior, mas olha só, vem comigo. Então o artigo 1º fala, esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta, as autarquias e fundações da União, dos Estados, do DF, dos municípios e abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, tanto da União, dos Estados, DF e dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, quando esses órgãos do judiciário, legislativo estão fazendo uma licitação, estão em função administrativa e vão utilizar a lei de normas gerais que nós temos aí agora, a lei 14.133, beleza? Aplica-se também aos fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então o que é um fundo? Fundo é uma reserva financeira. Então, quando algum órgão público ou entidade pública for contratar com o dinheiro daquele fundo público, nós vamos ter que utilizar a lei de licitações. Então, você pega a FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Quando vai contratar com o dinheiro desse fundo, tem que fazer licitação utilizando a lei de normas gerais, que hoje temos aí a lei 14.133. Show de bola? Então, âmbito de aplicação. E a lei ainda fala, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos desta lei, conforme regulamentação especificada em portaria editada por ministro de Estado. Então, repartição pública lá no exterior vai observar o quê? As particularidades locais e os princípios que estão na lei 14.133, que são muitos, a gente vai ver legalidade, impessoalidade, celeridade, eficácia, eficiência, uma série de princípios. Então, os princípios tem que observar. Agora, nas contratações realizadas fora do país, eu tenho que observar as regras locais, certo? Então, nós temos repartições da Receita Federal em vários locais, não só no Brasil, mas em locais fora do Brasil. Da Polícia Federal, embaixadas. Então, quando vai comprar móveis, comprar carro, comprar café, contratar algum serviço lá fora, vai observar a legislação e as particularidades locais. Não posso chegar e impor para contratar lá fora a nossa lei, porque ficaria até, às vezes, inviável fazer esses contratos. Tudo bem? Porque o regime de pagamento, o regime de prestação de serviços lá pode ser diferente. Lá, de repente, você tem pagamento semanal, que não acontece no Brasil, pagamento quinzenal. E aqui não, aqui você tem que executar, apresentar a nota e depois de 30 dias vai receber. Então tem que observar as particularidades locais quando vou contratar com repartição pública sediada no exterior, observando, em todo caso, os princípios que estão na lei 14.133. Show de bola? Muito importante isso aí. Agora, vimos lá, âmbito de aplicação. Onde que eu aplico a lei 14.133? Lembrando apenas que empresa pública, economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica tem a sua lei própria de licitação, que é a lei 13.303/2016. Maravilha. Agora, quando que eu não aplico a lei de licitações? Quando que eu não vou aplicar? Nos seguintes tipos de contratos. É uma lei para licitações e contratos. Só que eu não vou aplicar essa lei contratos que tenham por objeto operação de crédito. Por exemplo, interno e externo. Então, se eu vou fazer uma operação de crédito e é a lei de responsabilidade fiscal que vai conceituar o que é operação de crédito, que muitas vezes são operações entre os próprios entes públicos, entre União, estados com outros estados,
eu vou aplicar uma legislação própria, não vou aplicar, neste caso, a Lei 14.133. Tanto a operação de crédito, né, interno e externo, eu não vou aplicar. Atos de gestão da dívida pública, também não vou aplicar, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionados a esses contratos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um Estado fazendo um contrato com um banco internacional, que é um agente financeiro, para poder, no caso, receber uma verba lá e executar uma obra pública. Isso acontece. E a União, ela entra, faz um contrato de garantia. Olha, se o Estado não pagar, eu, União, pago. Isso acontece bastante. Então, esse contrato de garantia dado neste contrato também é um contrato, mas não vai ser regido pela Lei 14.133. Tem regramento próprio, tá bem? E também não se aplica a Lei 14.133 quando tiver norma prevista em lei própria. Então, na verdade, o inciso 1 já estaria dentro do inciso 2. Por quê? Toda legislação, toda relação contratual que tiver um regramento próprio, eu vou aplicar a lei própria. Não vou aplicar a Lei 14.133, senão de forma apenas complementar ou subsidiária, quando possível. Certo? Mas para fins de concurso, juventude, memorize isso aqui, ó. Não aplico a Lei 14.133, operação de crédito, gestão da dívida pública e as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionados a esses contratos. Memoriza que para concurso tem caído bastante. Show? Vamos lá. Avançando aqui então, resumindo o que a gente falou, aqui é uma aula para você não só ter contato com a lei, contato com questões, mas ter tudo que eu puder esquematizar, eu vou esquematizar para vocês, certo? Então, âmbito de aplicação, né? A administração pública envolvendo poder legislativo e judiciário, quando em função administrativa, aplicação para a União, estados, DF e municípios, aos fundos especiais e demais entidades que são controladas pelo poder público, certo? Não vai se aplicar à empresa pública e economia mista, pois tem legislação própria, e contratação no interior vai atender o quê? Particularidades locais, e tem que observar os princípios da Lei 14.133. Tudo bem? Vamos avançar. Objeto. Objeto, isso aqui, pessoal, olha, atenção você aí, ó. Isso aqui não está caindo, está despencando em concurso, é esse artigo 2º. Porque o examinador, ele vê um artigo como esse e fala, nossa, esse artigo aqui dá para fazer um montão de questões, um montão de pegadinhas, vou usar esse artigo. Então, ele cai muito, é importante, ele cai muito. Então significa o quê? Objeto, quando eu vou fazer licitação? Quando tiver um contrato. Lembrando disso, eu faço licitação para depois fazer o contrato. Então eu tenho aqui, ó, o procedimento licitatório, para quê? Para escolher uma proposta mais vantajosa, resumindo, a gente vai ver que vai um pouco além disso, mas para depois eu ter um contrato. Um contrato de obra, de prestação de serviço, de compra, de aluguel, seja lá o que for. Mas eu faço a licitação objetivando fazer um contrato posterior. Essa é a regra geral. Então, esta lei vai se aplicar quando? A alienação e concessão de direito real de uso de bens públicos. Então, o que é alienação? Transferência de domínio. Uma venda de bens públicos, uma troca de bens, que é a chamada permuta, né? Então, se eu vou ter lá, de repente, a União vai trocar um bem com um particular. Via de regra, vai ter que fazer licitação. A União vai fazer alienação, venda de bens. Vai, via de regra, ter que fazer licitação. A não ser que caia em caso de dispensa ou inexigibilidade, certo? Mas, via de regra, alienação e concessão de direito real de uso para alguém usar bem público, tem que fazer licitação, beleza? Eu faço licitação quando vou fazer compras, olha só, inclusive compra por encomendas, certo? Estou vendo muita questão de concurso colocando. Aplica-se nos contratos de compras.
salvo se for por encomenda. Não, é inclusive compra por encomenda, eu tenho que fazer licitação. Não precisava nem falar isso aqui, mas a lei quis falar um pouquinho mais, mas era só falar compra, licitação, independentemente do tipo de compra. Mas inclusive compra por encomenda, tem que licitar. Aos contratos de locação, tá? Então, se eu vou fazer uma locação de bens, de bens, né? Eu vou alugar um bem público, então eu vou alugar um bem de um particular, via de regra eu vou ter que fazer licitação. Tem casos que eu posso ter a dispensa. Quando eu quero alugar um determinado imóvel, só tem ele, não tem como licitar, eu posso fazer dispensa. Eu posso fazer, na verdade, isso é inexigibilidade hoje, tá? Mas, via de regra, se vai ter locação, eu vou fazer licitação, tá? Só a parte do contrato, que o contrato de locação vai ser regido, por boa parte dele, pela lei de locação, tá? Eu vou aplicar ali um pouco da Lei 14.133, mas também a lei de locação, beleza? Mas vai ter um contrato de locação, tenho que fazer licitação como regra geral. Quando eu vou fazer concessão e permissão de uso de bens públicos, então se eu faço algum tipo de concessão para alguém usar um bem público, ou vou dar uma permissão de uso, eu tenho que fazer licitação. Contrato de prestação de serviços, inclusive serviço técnico profissional especializado, eu tenho que fazer licitação. Então, qualquer tipo de serviço que eu quero contratar, eu tenho que fazer licitação. Cuidado, vamos ver mais à frente, que serviço técnico profissional especializado poderá cair em caso de inexigibilidade, que é não fazer licitação, é uma exceção. Mas a regra geral é que contratar qualquer tipo de serviço, eu tenho que licitar. Maravilha? O que mais? Contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia, eu tenho também que fazer licitação. Então, e a lei ainda fala que aplica-se o disposto nesse artigo às contratações de TIC. O que é TIC? Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, contratos de TI e de comunicação, que são contratos que, na verdade, contratos que a cada dia mais são mais relevantes no poder público, também vai se aplicar Lei 14.133 com disposições especiais relacionadas a esses contratos. Tá? Se você for comparar, perdão, se você for comparar 10 anos a 10 anos e hoje os contratos de TI mudou muito. Hoje tem muito contrato de TI em comparação ao passado. Né? Tem bastante, a gente entende que o mundo mudou, não precisa nem explicar, isso é notório. E hoje em dia os contratos de TI são muitos que são feitos pelo poder público. Compra de equipamentos, prestação de serviço, armazenamento em nuvem, serviço de armazenamento de dados em local, né, compra de software, então de equipamentos que vão armazenar, que você não pode também pegar dados da Receita Federal e armazenar em nuvem. Você tem que ter um sistema próprio ali, tem que ter equipamentos que são comprados, mas quem toma conta é a própria Receita. Então, faz muitos tipos desses contratos também, certo? E se aplica a Lei 14.133. Maravilha! Questão, vamos lá? Olha aqui. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. A Lei 14.133 aplica-se 1. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. 2. Locação. 3. Contratação de TIC e compra, excluídos os casos de encomenda. Qual que é a resposta? A, B, C, D ou E? Aqui vai ser a letra C. 1, 2 e 3 corretas e a 4 errado porque colocou excluído por encomenda, certo? Outra questão, são casos de aplicação da Lei 14.133, exceto alienação e concessão de direito real de uso de bens, é aplicação? Sim. Contratação de TIC? Sim. Operação de crédito e gestão da dívida pública? Prestação de serviço, inclusive técnico profissional especializado?
Sim. O que não vai ser a letra C, porque a gente viu que esses contratos aqui não se aplica a Lei 14.133. Tamo junto aí, juventude? Beleza? Acorda aí, jovenzinho. Olha só, mais uma. Sobre a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, assinale a alternativa que a norma expressamente informa não abranger em sua aplicação. Concessão e permissão de direito, concessão e permissão de uso de bens públicos, aplica? Aplica. Contratos que tenham por objeto a operação de crédito interno ou externo, vamos matar? Letra B, não aplica, né? Prestação de serviço, inclusive serviço especializado, aplica. Alienação e concessão de direito real de uso, também aplica. Então só pode ser a letra B, de bem colocado no concurso. Maravilha? Avançando. Agora, os objetivos da licitação. A gente viu agora há pouco no artigo 4º o objeto. Quando que eu faço licitação? Eu tinha um contrato. Que tipo de contrato? A gente viu. Objetivos quer dizer o para quê. Para que eu vou fazer licitação? Para que eu faço licitação? Olha só que interessante, pessoal. A licitação visa assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. E aqui teve uma pequena alteração, porque na 8666 dizia assim, visa o quê? Escolher a proposta mais vantajosa. Proposta mais vantajosa. Agora não, deram uma recalchutada, né? Escolher a seleção da proposta apta a gerar um resultado de contratação mais vantajoso, certo? E também, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, o ciclo de vida aqui é o tempo de vida, tempo de utilidade do objeto a ser contratado. Então, tem que ser levado em consideração. Então, quando eu vou contratar um objeto, eu tenho que levar em conta o tempo de duração que isso vai me dar ao longo do tempo. Então, de repente, eu vou comprar lâmpadas, eu vou verificar, vou comprar lâmpadas que a gente conhecia, aquelas mais antigas, ou vou comprar uma de LED, que vai durar mais. Eu vou comprar uma que dura mais do que a LED, se inventarem. Então tem que levar em consideração o ciclo de vida do objeto, certo? A licitação visa assegurar o tratamento isonômico, princípio da isonomia entre os licitantes, bem como assegurar uma justa competição na licitação. Justa competição. E ela visa o quê? Evitar contratações com sobrepreço, preço inexequível e superfaturamento. Cuidado com isso aqui, tá? Olha só, preço inexequível é um preço que não dá para executar. Não dá para executar. Então, se eu faço uma licitação, aí eu falo assim, olha, eu quero comprar ar-condicionado. Um ar-condicionado, sei lá, R$1.000 custa. Alguém fala, eu vou te vender por R$600. Fala, esse preço aqui, o cara não vai conseguir executar o contrato. Ele vai até ganhar a licitação, mas depois ele não vai querer me entregar, vai pedir um reajustamento. Então esse é um preço inexequível. Até a gente no dia a dia fica desconfiado, não fica? Você vai fazer uma pesquisa de preço, o cara te comprou um preço X. Falou, esse aqui é o preço. Aí você foi fazer uma pesquisa, outro cobrou um preço um pouquinho mais alto. Aí vem alguém com preço lá embaixo, você fala, tem alguma coisa errada. Ou o produto é ruim, ou o cara vai dar alguma coisa errada vai acontecer, você não fica desconfiado? Então, na licitação, preço inexequível, preço que não dá para executar, que você vê realmente que não é exequível a execução dele depois, você vai evitar isso na contratação. Inclusive, a lei fala que pode desconsiderar preços inexequíveis. Tudo bem? Cuidado com a diferença, porque tem diferença. A lei colocou e não tem palavra inútil. Evitar a contratação com sobrepreço e superfaturamento. Vou colocar já o conceito, mas para finalizar aqui, e visa incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então a licitação ela visa incentivar, ela é um incentivo também, ela visa fomentar inovação e o DNS, Desenvolvimento Nacional Sustentável.
aceitável também é um dos objetivos da licitação. Maravilha? Mas, voltando então, o que é sobrepreço? Sobrepreço é quando o preço contratado é que é um preço ruim. O preço orçado ou o preço contratado é expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Então, naquele caso ali, é um preço que está muito superior ao preço de mercado. Seja apenas de um item da licitação, se a licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço, seja do valor global, certo? Então eu posso ter uma licitação que eu tenho lá, eu tenho um lote, e eu tenho vários itens. Vou comprar materiais de escritório, eu vou comprar caneta, eu vou comprar papel, eu vou comprar tinta para impressora, eu vou comprar grampeador, certo? Eu vou comprar vários itens, né? Então, se todos os preços aqui estão ok, né, estão preço de mercado, e um deles aqui, ó, a tinta está com preço muito elevado, aí isso também dá sobrepreço. Porque sobrepreço é o quê? Seja de apenas um item, seja o valor global, quando é um item só, né, por exemplo, é excessivamente superior ao preço de mercado. Diferentemente, vai ser o superfaturamento, que é um dano. Dano provocado ao patrimônio público, geralmente na execução do contrato. Então, o sobrepreço é antes, ou é na licitação, ou é na dispensa ou na exigibilidade, quando não tem a licitação. E o superfaturamento, ele acontece durante o contrato, que é um dano provocado à administração. Exemplo aqui de situações, né? Medição de quantidade superior àquelas que foram executadas. Então, quando eu executo o contrato, aí eu fiz, de repente, lá 50 quilômetros de rodovia, mas o fiscal foi lá, mediu, não foi 50, foi 60, só para a empresa ganhar mais, isso é um superfaturamento. Deficiência na execução de obra e serviço, que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. Alteração do orçamento, né, que causa um desequilíbrio financeiro do contrato em favor do contratado. Então, em resumo aqui, são situações que vão acontecer durante a execução contratual que vão trazer um prejuízo durante a execução do contrato. Então, muita atenção à diferença entre superfaturamento e sobrepreço, porque o examinador ele troca os conceitos direto. Fiquem atentos. Show de bola? Questões. Vamos lá? Então, olha só. Uma questão. Considerando a Lei 14.133, marque a alternativa que não representa um dos objetivos da licitação. Então temos aqui, suprir as necessidades da administração pública observando a supremacia do interesse público. B. Evitar contratações com sobrepreço, preço inexequível e superfaturamento. Esse aqui a gente sabe que é. Assegurar a isonomia, bem como justa competição? Também é. D. Assegurar a seleção de proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto? Também. Incentivar a inovação e o DNS? Sim. Então, o que não é, qual vai ser a letra? Letra A. Letra A. Vamos conferir? Não é que não deixa de ser isso aqui, tá? Mas de acordo com a letra da lei, esses aqui são os objetivos da licitação. O que está de fora é a letra A. Tudo bem? Maravilha? Então a gente fecha aqui mais um bloco e vamos ao bloco seguinte.